Olá, pessoal, tudo bem? Gente, aproveitei essa make aqui maravilhosa de um evento e vim aqui fazer um vídeo pra vocês antes de ir no evento. Então, deixa eu contar. Falar um pouquinho da minha experiência de moda, né? Da minha experiência como estilista, de como foi meu início de carreira, um pouquinho da minha história. Eu vou contar então pra vocês que tudo começou quando eu estava ainda na barriguinha da minha mãe. Os meus pais decidiram abrir uma facção na época. E meu pai foi alfaiate. Os meus tios, tinha mais três tios que foram alfaiates, iniciaram numa alfaiataria do meu tio no centro de Blumenau. E disso, meu pai também trabalhou, se eu não me engano, numa empresa, numa indústria muito famosa, que não existe mais atualmente. Minha mãe também trabalhou numa indústria. E aí eles resolveram abrir a tal da facção e eu nasci literalmente no meio da malha. Então, todas as lembranças que eu tenho de infância sempre foi brincando no meio de rolos de malha, em cima de mesa de talhação, subindo em cima das máquinas de costura, subindo porque eu dançava com meu primeiro gradiente, nunca vou me esquecer. Fazia toda a parte de roupas de boneca, gente, sério, eu já talhava quando era pequenininha, ia lá pras costureiras com os biquínis desse tamanho, enfim, toda a minha infância foi dentro dessa empresa. Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito metida de ir até a estamparia, jogava canastra com os meninos da estamparia na hora do almoço, pegava tinta, ajudava a misturar na hora de fazer eu gostava de passar rasqueta, assim, é, nos quadros. Lembro também da parte de bordados, que eu gostava de tirar entretela e ajudar a colocar no bastidor. Bastidor eu nunca conseguia porque era muito pesado. Mas então eu tive toda essa vivência, eu tive toda essa experiência desde muito nova. Eu fazia transfer também, aquelas prensas, né? Que tinha aquelas de assim manual e tinha aquelas que iam de um ladinho para o outro. Então eu fazia essa parte também, ajudava, sempre ajudava. Acho que mais atrapalhava do que ajudava, mas enfim, eu tive bastante noção. Eu ajudava muito a minha mãe a separar as mercadorias para as lojas. Eles sempre tiveram lojas próprias e lembro também de colocar muito tag, embalar, dobrar. Mas, gente, isso era na empresa, isso era em casa, porque quando eu era mais nova, a gente morava na empresa. Então era tudo junto. Até que meu pai teve uma bela ideia de comprar uma casa bem afastada pra gente tentar conseguir separar família, trabalho. Era bem difícil, mas enfim, foi uma tentativa. Até hoje funciona nesse esquema, casa separada de trabalho. E que mais que eu fazia? É, Enfim, participava de todo esse processo de todo esse processo de indústria, né? Desde muito nova. É, tive, é, e assim, quando chegou o momento para eu decidir a minha profissão, eu pensei, não faz sentido eu ir para outro lugar, não faz sentido eu não continuar, né? Essa história, o que tá na minha veia, o que tá no meu sangue. Meu pai sempre quis que eu fizesse, que eu tivesse uma profissão, que eu fosse uma dentista, uma médica, uma veterinária, qualquer coisa, mas não rolou. Fui pro mundo da moda mesmo, me joguei de cabeça, curti minha faculdade muito, aprendi, mas eu aprendi de verdade e a gente só aprende de verdade praticando, entrando pro mercado de trabalho. Por isso que eu decidi sair da indústria do meu pai, sair da empresa dele e buscar o meu caminho fora. Por quê? Porque eu senti essa necessidade de conhecer outros formatos, né? Outros processos. Como que é o desenvolvimento aqui? Querendo ou não, meu pai tinha um estilo de trabalho dele, né? E pra mim aquela era a verdade. Mas na faculdade eu comecei a ver que não, calma, a verdade não é essa, né? Não tem só essa verdade, tem outras. E eu queria entender isso mais. E daí foi onde eu decidi, fui fazer um estágio na MC na época. Gente, estágios são mágicos. A gente realmente precisa ter a gente precisa iniciar ali de baixo para ter toda essa noção do processo criativo, de como funciona o processo produtivo, principalmente também, para entender realmente o que dá, o que não dá para fazer. E depois
que eu passei por esse estágio, fui contratada e fui para uma área técnica. Eu não fui direto para estilo. Eu trabalhei como assistente, assistente de... Não, naquela época era desenhista técnico, isso mesmo. E eu fazia combinações de cores, eu era programadora de cores. Na MC tinha um setor que fazia só isso, que era uma parte bem técnica, onde eram feitos todos os desenhos técnicos, as fichas técnicas que passavam pra gente fazer combinação. Então passavam os meus dias fazendo combinação, por mais ou menos 1 ano e meio. E chegou um determinado momento que, gente, pra mim foi ótimo esse mundo de combinação de cores. Eu fiquei expert em combinar cores. Pra mim era muito fácil, porque eu fazia todas as marcas praticamente, Sommer, Coca-Cola, Coach, Carmelitas na época. Então foi uma experiência fantástica. E a gente fazia as sugestões de cores e sempre aprovava com o estilista. Então foi uma experiência muito legal. Até de percepção do que é aquele de gostos, de estilos, que daí hoje, como eu trabalho com consultoria, eu começo a perceber que já na época, né, cada um tem o seu estilo e cria de uma determinada forma, por mais que o público seja aquele, sempre tem uma pegada, um estilo diferente que cada estilista aplica. E daí, passado esse mundo, veio uma proposta da própria empresa para eu ir para a área de estilo, colocar minha faculdade em prática. Mas, na época, eu estava crente que eu ia para engenharia, que eu ia fazer mais a parte técnica do que a criativa. Eu não me considerava uma pessoa criativa. Olha, que louca. E daí eu fui pra parte fui pro estilo, fui pro estilo da Sommer na época como assistente de estilo. Fiquei ali uns mesezinhos, não deu muito tempo. Logo surgiu a oportunidade para eu ser assistente de estilo 2 na Coca-Cola, que era efetivamente para começar um desenvolvimento. Era um trabalho de assistente, mas eu tinha linhas para fazer. Claro, linhas de entrada, linhas mais básicas, a gente nunca começa fazendo, né, o que a gente quer, na real, né? A gente começa fazendo de pouquinho em pouquinho, com muita supervisão. Eu tinha sempre coordenadora junto, gerente de marca. Então, tive muito apoio dos estilistas também, né, para fazer o próprio desenvolvimento. Eles me auxiliavam bastante e ajudava eles em tudo também, gente. É trabalho de assistente mesmo. E como esse trabalho de assistente é importante, como isso me ajudou. Mas foi muito mágico esse tempo. Fiz Fashion Rio, fiz convenções, participei de todo o processo criativo, desde a parte de tema, da parte de atender fornecedor, escolher aviamento, fazer a aprovação do produto, porque cada empresa tem um sistema, né, de aprovação completamente diferente. Então eu vivi todo o processo de indústria. Saí dali da empresa, na época a empresa ia se mudar para Itajaí, mas o meu setor em específico na época ia passar para São Paulo. Eu fiquei louca, né? Pensei, gente, não tô preparada para morar sozinha, não tô preparada para ir para São Paulo, não ganho bem para isso, vou começar a mandar currículo. E aí foi onde eu decidi que eu iria, né, para outra empresa, e foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Eu fui embora, fui contratada na outra empresa como estilista, e aí sim, iniciei a minha carreira de estilista. Nessa empresa fiquei por 7 anos, mais ou menos. Na verdade, o total de empresa foram 9 anos, mas foi mais ou menos 7 anos, 6 a 7 anos como estilista, depois como coordenadora de produto e depois como supervisora de marketing. Então eu tive uma vivência, uma experiência gigantesca. E o que eu tenho para falar sobre como ser uma estilista na indústria têxtil? Tem muitos ingredientes, né, para você ser um ótimo profissional, para você conseguir excelentes resultados. O meu ingrediente especial sempre foi emoção. Tudo que eu fiz em todo o meu trabalho, como estilista, como coordenadora, como supervisora, enfim, sempre foi colocar a emoção nas minhas criações, nos meus desenvolvimentos, em todas as minhas apresentações tinha esse ingrediente. Mas isso porque eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa extremamente emocional.
Quando eu criava um tema para uma coleção, sempre tinha uma história, sempre tinha um envolvimento, mas e eu tentava contextualizar isso em algum vídeo emocionante, trazer a pessoa para aquele momento. Eu acho que eu sempre fui uma boa vendedora. E eu acredito que para você ser uma estilista de sucesso, você precisa disso também. Ser uma boa vendedora é muito importante. Para você conseguir vender a sua coleção, você precisa primeiro vender a coleção para as pessoas que estão ao seu redor, certo? Você precisa vender sua coleção primeiramente para engenharia, né? Depois para modelagem, depois para o pessoal da estamparia, o pessoal que faz bordado, aplique, enfim, o que tiver o seu produto. Depois para diretoria, para o vendas, né? Para todo o comercial, para o marketing entender a ideia da sua coleção e conseguir fazer uma boa campanha. Então você precisa ser um bom vendedor. E eu fui sempre uma vendedora que pegava pelo lado emocional, né? Que ia sempre para essa parte mais de emoção da coisa. E eu acho que isso me fez crescer e ter bons resultados. Outra coisa que eu vejo muito importante na nossa área são as parcerias, né? São os relacionamentos. E como criar bons relacionamentos. Gente, você não pode pensar que engenharia é seu inimigo, que o vendas nunca entende nada, que o vendas nunca compra a sua ideia, que o vendas sempre critica, ou que a engenharia nunca quer fazer, não dá pra fazer, que a estamparia também nunca tá aberta. Tira isso da tua cabeça. Tenta pensar e focar nas pessoas-chave. Quem são as pessoas, né, que fazem parte de todo o processo, que você tem que ter aqui, ó. Aqui, ó, do seu ladinho. Quem são essas pessoas que você vai ter aqui do lado? Traz pra você, traz ela como amiga, traz ela como parceira, traz ela pro teu lado. Então, eu acredito que o sucesso também de uma coleção vem disso. Vem também de todo esse início, vem também de você querer fazer uma coleção que seja boa para o negócio, entende? Para a empresa, onde não é difícil para a produção, aonde o comercial consiga vender com facilidade, aonde o marketing consiga entender e fazer uma boa campanha, aonde a modelagem consiga trabalhar com perfeição, onde a costura consiga fazer. Então, você precisa de parceiros para te ajudarem, porque às vezes, gente, nós estamos na frente de um computador pesquisando, sonhando, idealizando aquela coleção maravilhosa, aquele produto sensacional, mas a gente esquece do comercial. A gente não pensa na produção, no produtivo, no industrial. E aí? A gente precisa pensar, a gente precisa dar voz para essas pessoas também. E trazendo essas pessoas para o teu lado, você vai conseguir fazer um produto comercial, viável, né, que tenha uma boa venda com essas pessoas do teu lado, porque elas vão te dar mais ferramentas para aquele produto nascer, para aquela idealização, né, aquilo que você criou, aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou, tome corpo, tome forma e vire efetivamente um produto de sucesso. Então, promovam, sejam espertos nas suas relações, tenham as pessoas do seu lado. Não tô falando para ser falso, gente, não tô falando nada disso. É realmente ter um bom convívio com essas pessoas, trazer elas pro seu lado e parceiros, né? Parceiros de sucesso, parceiros de negócios. Então, assim, eu vou contar um exemplo. Quando eu era estilista, teve um momento que a engenharia foi decidido que uma pessoa da engenharia ia trabalhar do meu lado para fazer como se fosse uma engenharia simultânea. Ou seja, eu tinha uma ideia, ao invés de eu já desenhar esse projeto, fazer ficha, fazer toda a parte burocrática para chegar lá na engenharia e dizer assim, não, Alana, infelizmente essa tua ideia não dá para fazer, a gente não tem estrutura, não tem máquina. A gente já fez essa engenharia simultânea, a engenheira sentava do meu lado, e eu já passava
tudo que eu imaginei para ela, ela já ia correr atrás de máquina, via viabilidade, ela já ia atrás de tudo antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu efetivamente criar aquela ideia nova, aquele produto novo. Isso era sempre, né, gente, com ideias novas, com produtos novos. E aí eu lembro que essa parceria deu muito certo, que a gente já abortava ideias muito mirabolantes, porque a gente via que não ia ser viável. A gente conseguia muitos ajustes para ideias que eram muito legais, a gente conseguir efetivamente colocar em prática. Isso era muito máximo. E, gente, essa pessoa se tornou uma amiga minha, pessoal, inclusive, que converso com ela até hoje. Tomamos bons drinks, maravilhosa. Então, assim, o relacionamento ele é muito importante. E lembro bem também que nessa época a gente conseguiu desenvolver produtos incríveis, como é que é? Com apelo de moda, com novidade, né? Produtos inovadores, com algum diferencial. A gente tem que sempre ficar de olho no que o concorrente está fazendo, nunca ficar para trás, né? Sempre trazer qual que vai ser a novidade nessa coleção, o que vai ter de novo. E eu sempre fui muito curiosa e sempre, claro, estudava, né, o meu ranking de vendas. A gente vai falar muito disso no curso também, de a gente fazer uma boa análise de vendas, o quanto isso é importante. Nós temos que saber na ponta da língua os mais vendidos, os menos vendidos, o que nós vamos repetir, o que nós não vamos repetir, e o que nós vamos trazer de novidade, o que nós vamos trazer de inovação. Então a coleção ela faz, é mais ou menos esse mix, né, que a gente precisa ter para ela ser uma coleção de sucesso. Gente, mais uma coisa, falando agora de relacionamento externo, né? Eu falei muito de relacionamento com industrial, com engenharia, mas, gente, ter um relacionamento com algum cliente, com algum representante, não sei como é o sistema de vendas de vocês, mas com aquela pessoa que tá lá, no ponto de venda, vendendo o teu produto, é mágico. Traga essas pessoas pro seu lado, elas vão te amar. Porque elas vão ver que você está preocupado com os números, que você está preocupado se o teu produto vai girar no ponto de venda, que você está preocupado realmente se você está sendo um bom profissional, que está gerando lucro, que está trazendo resultado através das suas coleções, que esse é o objetivo de ser um estilista de sucesso, né? É trazer resultado para a empresa. Quem não quer ter um produto o mais vendido da empresa? Quem não quer ter um produto bombando? Quem não quer ser lembrado? Nossa, para aquela coleção, tu lembra que tu fizesse, que vendeu muito. Gente, eu vivi isso. Isso é muito gratificante. Isso é sensacional. E eu aprendi com a vida que o vendas é meu best friend também. Gente, isso não é mentira. Eu tenho amigos, até hoje, do vendas, que a gente criou um relacionamento fora também da empresa, e são pessoas sensacionais, é uma rede de contatos maravilhosa, que eu guardo no meu coração. São pessoas muito especiais. Inclusive representantes comerciais também, inclusive clientes. Eu tenho clientes no meu WhatsApp ainda hoje, que nós hoje atuando como consultora de varejo, até já fiz uma proposta para uma cliente, mas ela fica um pouco longe daqui, um pouco inviável, mas enfim, fiz proposta online, então assim, a gente tem contato até hoje. Então olha como é importante ter um relacionamento com um cliente. Gente, e ter um relacionamento com o cliente é pedir para o seu supervisor, para não sei quem, para o dono da empresa, eu preciso ir ao ponto de venda. Eu preciso participar da venda do meu produto. Eu preciso entender como o meu representante, minha equipe comercial está vendendo o meu produto. Eu preciso entender como o meu lojista está vendendo o meu produto. Falando de um sistema que tenha representante, que tenha equipe comercial. Se for varejo direto, que você trabalhe, por exemplo, para uma marca que já tem as lojas próprias, você precisa dessas vendedoras, dessas gerentes, você precisa ir até elas, conversar com elas, entender, né, sobre o mercado, sobre o seu público, quem é o público que frequenta, como ele pede. Esse produto aqui não girou na minha loja. Nossa, não girou por quê?
né? Entender isso. Esse produto bombou de vender. Entender por que esse produto bombou de vender. E ter essas pessoas que te passem. Hoje em dia é tão fácil, gente. O WhatsApp passa na hora, manda um áudio, sabe? O cliente ele vai criar um relacionamento contigo. Antigamente a gente ainda tinha que ir efetivamente até o ponto de venda. Ok, eu acho isso importante, precisa. Mas hoje em dia a comunicação é muito mais rápida. Antigamente a gente trocava e-mail, a gente ligava para agilizar a comunicação. Não existia o WhatsApp. Ai, me sentindo uma velha falando assim, né? Que não existia o WhatsApp, mas enfim, usem a tecnologia ao seu favor para criar relacionamento, né? Todas as pessoas do comercial são importantes. Me conte quantos representantes você conhece, você sabe pelo nome, você liga, você conversa, você troca ideia, né? Quantos lojistas, enfim, quantas vendedoras ou quantos gerentes da sua marca, né? Qual que é o seu relacionamento com vendas, com comercial? Outro sucesso que quando a gente fazia, eu comecei a fazer questão, dava muito trabalho, mas eram uns treinamentos com equipe comercial, dava um trabalho do cão, mas gente, é mágico, porque pensa assim, o cara vai receber tuas peças, vai olhar para aquele monstruário, que eu chamava de monstruário, né, a louca? Vai olhar para aquele monstruário, se for nesse caso, ou então a gerente recebe as tuas peças direto na loja. Você precisa dar informação para essa pessoa, né? Você precisa ensinar ela o que ela tá vendo. Você precisa emocionar essa pessoa. A pessoa que tá ali comprando ou que vai vender o seu produto, você precisa emocionar, contar uma história, falar das qualidades, enaltecer as qualidades, explicar mesmo detalhes de cada produto. E eu fazia isso. Reuniões por Skype na época, por até lives no Facebook a gente fez, treinamentos presenciais na época que eu estava no marketing, na época que eu estava na coordenação, nós fechávamos um grupo de representante por região e nós íamos treinar esse grupo de representante. Então, assim, a importância do treinamento. Inclusive, a gente fazia também redes de loja, fazia um evento para suas vendedoras balconistas, aonde a empresa que eu trabalhava entrava ali com 2 profissionais, um da área de marketing, outro da área de estilo, para falar sobre a sua coleção, para dar informações para eles repassarem para o cliente. Então, assim, gente, informar, treinar é essencial também para um sucesso de vendas de produto, para o sucesso da sua coleção. Então, olha, eu acho que para começar essa brincadeira toda que nós estamos fazendo de falar, né, sobre as nossas experiências, acredito que eu tenha passado bastante conteúdo para vocês hoje. Seria isso, mas tem muita coisa ainda pra gente falar, muita mesmo. Então tá, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um beijão, até a próxima.